Então, a nossa aula de hoje é operações com números decimais. Vamos ver as operações básicas com números decimais e principalmente usar a vírgula, né, que é o nosso grande problema em números decimais. Para tanto, é importante a gente saber onde a gente encontra números decimais. Bom, eles estão em todo lugar, mesmo que a gente não se dê conta. Mas na feira, por exemplo, ou mercado, toda hora você vê número decimal, mas é que como é valor monetário, às vezes a gente até esquece que é decimal, né? É assim, R$ 4,50, que mais? R$ 7,70. Mais um Gabriel chegou. R$ 9,50, R$ 3,75. A sua altura nunca é exata, sempre tem um quebradinho, 1,41 m, né? 63 centímetros, 2 metros, encontrei um inteiro. Os litros, né? As medidas em capacidade, medidas em quilogramas também, nunca é exata, é 1,5 kg, 1,60 kg, 1,70 kg, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente sempre tinha um numeral, né? Por exemplo aqui, 4.863. Então você tem a unidade, a dezena, a centena, a unidade do milhar. Lembra disso? Portanto, quando você tem os números decimais, o que acontece? Você ainda continua a ter aquelas mesmas partes da unidade, mas a gente tem a vírgula, que separa o quê? As casas decimais, tá? Então, nós vamos ter diferentes ordens à direita da vírgula, que são as casas decimais. Um exemplo. Aqui, R$ 12, ou 12 inteiros, 2 décimos, 1 centésimo, 44 milésimos e 5 décimos de milésimo. Nossa, muito complicado isso, né? Mas você pode falar de uma forma assim, mais rápida. 12 inteiros e 2.145 décimos de milésimo. Tá? Então a gente costuma fazer 12, 21,45 ou 12, 2.145, 12,2145. Se fala de muitas formas, principalmente quando a gente está em aula, tá? Para vocês saberem também que no dia a dia nem sempre a gente usa assim, 12 inteiros, 2.145 décimos de milésimo. É o correto, mas a gente nem sempre usa, tá? Então, a vírgula separa as duas partes, o inteiro da parte decimal, tá? Alguma dúvida? Aqui alguns exemplos, mais outros exemplos. E aqui lendo das duas formas. Aqui, 12 centésimos ou 1 décimo e 2 centésimos. Aqui 5 décimos, não tem. Aqui 345 que? Milésimos ou 3 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos. 2 inteiros e 1 décimo. 12 inteiros e 3 décimos, 4 centésimos. Ou 12 inteiros e 34 centésimos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tá. Uma outra coisa muito importante que a gente esquece. Número decimal é uma fração decimal. Por exemplo, 8 décimos tem uma casa decimal. Então, em fração é 8 sobre 10. 65 centésimos, são duas casas decimais, então 65 sobre 100. 5 inteiros e 35 centésimos. Então, eu escrevo um número, sem a vírgula, não são duas casas, sobre 100. 536 sobre 100. Aqui,
47 o quê? Milésimos. Eu escrevo 47, 1, 2, 3, sobre 1000, certo? Então, número decimal é a mesma coisa que fração decimal. Entendido isso? Muito bem. Seguinte, uma outra coisa importante é saber entender como é que esses números ficam colocados numa reta geométrica. Aqui eu tenho um exemplo. Eu fiz essa reta de 15 a 16. Importante é lembrar que ela vai tanto para lá quanto para lá, infinitamente. E eu fiz de 15 a 16, eu dividi em quantas partes? Em 10 partes. Então eu vou ter décimos. Se eu tivesse dividido de 15 a 16 em 100 partes, eu teria centésimos. Se eu tivesse dividido de 15 a 16 em 1000 partes, eu teria milésimos. E eu podia dividir de 15 a 16 em 10.000 partes. Eu seria décimo de milésimos. Ficou claro? Então, de 15 a 16 em 10 partes. Então, repare que eu vou do 15, eu vou da esquerda para a direita, eu vou aumentando, né? Os números crescem, correto? Então, o 15 é menor do que 15 inteiros e 4 décimos. E 15 inteiros e 4 décimos é menor do que 15 inteiros e 7 décimos, que é menor do que 16, ficou claro? Ao contrário, 16 é maior do que 15 inteiros e 7 décimos, que é maior do que 15 inteiros e 4 décimos, que é maior do que 15. Entendido isso? É importante saber, entender mensurar quantidades. Quando a gente vê os números, a gente às vezes não consegue entender o quanto aquilo significa. Aqui, propriedades importantes. O numeral decimal não se altera quando acrescentamos um ou mais zeros à direita da sua parte decimal. Por exemplo, 3 inteiros e 15 centésimos. Vai ficar 3 inteiros e 150 milésimos. 3 inteiros e 1.500 décimos de milésimo. E assim vai. 9 décimos, ou 90 centésimos, ou 900 milésimos, ou 9.000 décimos de milésimos. É a mesma coisa. Será? Vamos ver. Olha só, tem um exemplo aqui. Aquela fração, lembra que eu falei da fração decimal? 4 décimos. Então, peguei um todo, dividi em 10 partes, peguei 4. Então, 4 décimos. 40 sobre 100, ou seja, 40 centésimos. Eu peguei o mesmo todo, só que eu dividi em 100 partes. Quando eu dividi em 100 partes, eu peguei 40 partes, que é o mesmo que 4 partes. Eu apenas redividi em mais partes. Tá? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu? Bom, vamos para as operações agora. Adição e subtração de números decimais. Bom, primeiro passo. Igualar o número de casas decimais. Aquela que eu falei, acrescenta os zeros. Segundo passo, montar a continha em pé, ou seja, vírgula embaixo de vírgula. E terceiro passo, fazer a conta, né? Ok? Vamos ver um exemplo. Aqui, somar os números 39 centésimos e 12 inteiros e 82 centésimos. Bom, as casas decimais já estão igualadas, mas você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, 9 e 2, 11 vai 1,
3 e 8, 11 e 1, 12, vai 1. 2 e 1, 3 e 1. 3 inteiros e 21 centésimos. Não esqueça de colocar as vírgulas alinhadas. E os números, como você sempre colocou. Se você tiver as vírgulas alinhadas, automaticamente eles vão se encaixar. Tudo bem? Outro exemplo. Somar 12 inteiros e 9 décimos com 4 inteiros e 193 centésimos. E agora? Tem um lapisinho, papel? Vai tentando fazer, porque aí vai aparecendo a sua dúvida. Olha só. Ele tem só uma casa decimal. E o outro tem 3 casas decimais. O que você faz? Iguala as casas decimais. E então você acrescenta os zeros para ficar tudo igual. E fazendo as contas. 3 e 0, 3, 9 e 0, 9, 1 e 9, 10 vai 1, 4 e 2, 6 e 1, 7, 17 inteiros e 93 milésimos. Certo? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Muito bem. Mais um. Agora subtrair. Não muda nada. É a mesma coisa. No caso, as casas decimais estão iguais, vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 3 não dá, empresta, vai ficar 11 menos 3 dá 8. Ficou 7 menos 2, 5. 7 tira 0, 0. 6 tira 1, 5. 4 tira 3, 1. Pronto. 15 inteiros e 758 milésimos. Alguma dúvida? As contas se faz da mesma forma. O único problema é você colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Números de casas decimais iguais, então só vírgula embaixo de vírgula, ok? Tá bom.